Boa noite, irmãos e irmãs aqui do canal As Profecias de Jesus, Evangelista José Itaíris. Então vamos estudar a palavra de Deus e agradecermos a Deus por tudo que nós estamos aqui apreciando da tua palavra. Então, meu irmão, que o Espírito Santo guie você a toda a verdade para que essa palavra seja transmitida no seu coração. Você, meu irmão, minha irmã, que está entrando aqui no canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas e vamos estudar a palavra de Deus. Então, o nosso tema hoje é esse, olha, Jesus é o mestre que ensinava com excelência. Ele ensinava com excelência celestial. Pronto. Jesus era um ser celestial. Então, ele ensinava tudo com excelência. Então, vamos aqui. Jesus reconhecia biblicamente, ele era reconhecido biblicamente como o mestre por excelência. Um mestre por excelência, porque ele tem muita sabedoria. Ele tem muita sabedoria cujo ensino transcendia em erudição humana. Por sua autoridade divina, sabedoria, prática e amor, ele tinha essa sabedoria porque ele trazia com as práticas e amor para aquelas pessoas que estavam com dificuldade devido ao período da história em que ele estava aqui presente em carne e osso. Ele está presente em espírito, em verdade, dentro de cada um de nós. Então vamos aqui, ó, incondicionalmente. Ele tinha esse amor incondicional para com todos. Sua excelência celestial manifestava-se tanto na forma quanto no conteúdo de suas palavras. Então, o que ele falava era contundente porque ele vivia a palavra nele. Então, meu irmão, minha irmã, como você vive uma coisa e a palavra, e você for conforme o que você fala e acredita, então você é coerente com aquilo que fala. E Jesus era o que fazia. Então, irmãos e irmãs, olha, detalhe. A autoridade única do seu ensino. Qual era a autoridade única do ensino dele? Diferente dos líderes, ele era diferente dos líderes religiosos de sua época, viu? Porque os líderes falavam, mas não cumpriam o que falavam. Então, eles jogavam um jugo pesado em cima daquelas pessoas, mas justamente ele não vivia. Mas Jesus falava e vivia. Veja só o que acontece. Naquela época, né? Jesus não apenas citava tradições, ele falava como autoridade e que o próprio autor da verdade. Ele é o próprio autor da verdade, Jesus Cristo. Então você agora vai aqui no Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, veja só o que fala. Ao concluir Jesus este discurso, a multidão se maravilhavam de sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Justamente, os escribas faziam aquela leitura, eles era profundo, mas porém eles não viviam o que falava. E Jesus falava e vivia, então tinha toda a autoridade. Meu irmão, minha irmã, aqui do canal A Profecia de Jesus. Então, compartilhe o conteúdo com mais pessoas. Vamos lá aqui, olha, veja só, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 22, diz assim, olha, falando sobre ele, e maravilhavam-se de suas doutrinas, porque ensinava como
tendo autoridade, e não como os escribas, porque os escribas não faziam o que era excelente aos olhos de Deus. Então, vamos, irmãos e irmãs. O reconhecimento de sua identidade como mestre, ele teve esse reconhecimento daquele povo, né? Que ele tinha essa autoridade de mestre. Então veja só, Jesus assitiou e confirmou o seu papel como o guia supremo para a humanidade. Então ele confirmou que é o mestre. Então vamos agora no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Então 13 do Evangelho de João diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ele afirmou que é sim o mestre. Então, irmãos e irmãs, você que está ouvindo aí a palavra de Deus, Jesus é o nosso mestre. Veja só, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 8. Olha o que Jesus diz, no 23, versículo 8 de Mateus. Vós, porém, não queirais ser chamado de Rabi, porque um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Todos nós somos irmãos, e um só é o nosso mestre, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, meu irmão, minha irmã, o único mestre é Jesus, certo? Mestre. Olha, e ele, sabendo disso, disse assim: olha, a sabedoria que causava admiração desde a infância. Ele tinha essa sabedoria desde a infância. Ele já nasceu com tudo, com a divindade de Deus, né? Ele é o soberano. Então diz assim, olha, a excelência de Jesus não era apenas o fruto da maturidade, mas da sua natureza celestial. A natureza de Jesus celestial, meu irmão, minha irmã. Então vamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 46, 47, e vamos ver aqui na Bíblia Sagrada. Então vamos lá. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A resposta de Jesus era esplêndida. A inteligência que ele tinha era sobrenatural, meu irmão, minha irmã, porque veio do Pai. Porque vem do Pai. Então, irmão, olha o que acontecia. A prática da excelência e do serviço. Ele tinha essa prática, né? Da excelência no serviço que fazia. E veja só o que tem aqui. O ensino de Jesus era celestial, porque era inseparável de suas ações e do seu caráter. Olha o detalhe do caráter perfeito. Ele tem um caráter perfeito. Ele é Deus, ele é infalível. Então, veja só, um caráter perfeito. Agora vamos lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, meu irmão. 7,16 diz assim, ó: disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está
presente. Vendo, meu irmão, minha irmã, o vosso tempo está sempre presente. Olha só o que é que tem no Evangelho de João. Ele está no tempo presente. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, entenda o Evangelho. Não deixa passar as palavras que está escrita na palavra de Deus. Então veja só, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 37, Evangelho de Marcos. Fala assim o Evangelho de Marcos, olha só. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo, tudo tem feito bem, fazer até os surdos e ouvir, e os mudos falarem. Os que questionavam Jesus dizia, tu faz muito bem, porque faz os mudos falarem. E os cegos ouvirem, os cegos verem. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Marcos, ele fala muito bem sobre isso. Jesus fez tudo e tudo está feito. E desde o princípio nós estamos vendo isso até os dias atuais. O importante é viver a palavra de Deus em você. Porque aí você fica contundente com aquilo que vive. E aí sim, aí você está vivendo o Evangelho eterno. Veja só aqui, irmãos e irmãs, olha. O impacto nas multidões, ele causava impacto por onde passava. Jesus passava pela Galileia, era multidões seguia ele, passava por Cafarnaum, muita gente ia atrás, e até, meu irmão, minha irmã, aonde ele passava, era muita gente tocando nele, né? Então era muito bonito, era o Evangelho eterno pregando para cada um de nós, que até hoje o Evangelho eterno está aqui na nossa mesa para nós estudar e ter forças para viver, né? Então veja aqui, ó, as pessoas eram atraídas não extremamente, mas pela profundidade espiritual e clareza de sua palavra. Era uma profundidade espiritual e a clareza, na verdade, Jesus tem. Então, era atraída aquelas pessoas, né? Através disso aí que eles viam em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, vamos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 48. E a palavra diz assim, ó, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava envolvido ao ouvi-lo. Todo o povo se envolvia, meu irmão, ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir o Filho de Deus falando ao vivo para você e para mim. E hoje ele fala do mesmo jeito, através do Espírito Santo, através da palavra que você está ouvindo hoje, não pelo um falho pecador, mas a palavra que você pode conferir nas Escrituras e você pode meditá-la também e vivê-la. Aí você terá a genuinidade de viver o Evangelho em você. Assim como Paulo falava, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso aí, ó. Agora vamos aqui no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. A palavra diz dessa forma: respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro, Simão, ele confirmou quem tinha a palavra eterna.
é Jesus. Então, para onde eles iam, meu irmão, minha irmã? Se a palavra eterna estava junto dele, Jesus Cristo Salvador. Ele tinha feito um sermão, e ali foi um sermão muito duro, e muitos se afastaram dele naquele momento. Mas aí Simão, chamado Pedro, disse: para onde vamos, se tu é quem tem palavra vida e eterna? Jesus é a palavra viva e eterna. Irmãos e irmãs, siga-o a Jesus e leia a Bíblia de capa a capa. Ele está de Gênesis a Apocalipse. Estude a palavra, confie na palavra de Deus, não confie numa falha, num homem falho como eu ou como outros que falam, mas assim, meu irmão, minha irmã, com o Espírito Santo, que ele vai lhe conduzir a toda a verdade. Então vamos orar? Vamos orar. Oramos, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tem nos ajudado a entender através desse vídeo que está aqui, meu irmão, no ar. Que Jesus possa os proteger de todas as artimanhas do mal e que o abençoe em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, agora vocês dizem aqui nos comentários, você diz amém, amém, Jesus, porque estou vivo, porque acredito no Senhor, porque mais um dia nós estamos aqui reunidos nesse canal aqui, as profecias de Jesus. Então, meu irmão, fique com a paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Amém e graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se lembre dos vídeos shorts. Eu estarei lá a próximo vídeo. Valeu, até mais. Até mais.